As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente. E após milhares de pedidos, atendendo a vários protestos, eu estou de volta na apresentação desse programa. Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2020. Semana passada o programa, na sexta-feira, foi apresentado pelo companheiro Manassés. Eu não pude comparecer, mas enfim, as pessoas reclamaram bastante, que ele veio com o negócio de antecipar o look do Réveillon, trouxe uma roupa. Ele sabia que o Réveillon seria cancelado esse ano, aí já aproveitou para usar a roupa que ia usar no final do ano, Estão comigo hoje Manassés e Luciano Bezerra. Boa noite aos dois. Luciano Ralph. Bezerra. Ele é Ralph. Manassés e Ralph. Por isso que vocês estão lhe tirando, aos poucos estão lhe tirando. Você está longe hoje, eu não vi. Boa noite, Ney, boa noite, Manassés. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Nosso querido amigo Valmir Ribeiro já está aqui para daqui a pouco ser entrevistado. Muito boa noite a todos vocês que nos ouvem através das nossas cadeias de rádio e nos assistem através das nossas plataformas digitais. Esqueceram de ligar o pisca-pisca do estúdio hoje, vocês perceberam? Foi, tá desligado, verdade. Boa noite, Ney, boa noite, Luciano. Luciano não, olha, estou entrando na de... entrando na de Ney Lima. Meu amigo Ralph, que falta de consideração. Ralph Lagos, não é Ralph Bezerra, não. Você era uma pessoa mais lembrada. Tá vendo, já fui mais lembrado. Tomara que o Valmir não erre também meu nome. Valmir. Agora eu vou dizer uma coisa, viu? O Manassés, um terno italiano, na última sexta-feira deu um baile em você. Ele é suíço, rapaz, você não entende. Rapaz, você acertou, o terno é italiano. Aquele é um blazer, é um blazer. Conheço, meu amigo. Boletom de Ney aí, da nossa estimadíssima Feira da Sulanca de Caruaru. Pois tá é, bacana. isso aqui é. Olha, Nem no Moda Center ele compra na Feira de Caruaru. Enquanto a Sport Company não manda, um negocinho assim. Pois com é, podia mandar. Eu já fui, eu sou cliente da Sport Company, minhas roupas de malhar são de lá. Pois é. Olha, a gente chama a atenção de você que está nos acompanhando em vários portais, inclusive das cidades ao entorno de Santa Cruz do Capibaribe, porque no programa de hoje nós vamos focar em relação ao planejamento para a reabertura dos centros no polo de confecções. Vamos falar sobre o planejamento para a reabertura lá em Caruaru e vamos falar sobre a reabertura do Moda Center em Santa Cruz do Capibaribe. Então fique atento, esse vai ser o foco desse programa hoje, inclusive contando aqui com a participação do Valmir Ribeiro, ele que faz parte da diretoria do Moda Center. Você pode acompanhar o programa de hoje ao vivo através da página do Santa Cruz Online no Facebook e também no YouTube, pela página do blog do Ney Lima. Estamos ao vivo pela Agreste TV em Belo Jardim, Jardins do Agreste em São Bento do Una, através da página Nova FM em Fazenda Nova, do Estação Notícias TV em Brejo da Maída de Deus, mais de 100 mil seguidores. Estação Notícias.
Estamos ao vivo também pela fanpage do blog do Evandro Lins, em Toritama, TV Atitude Agreste para Taquaritinga do Norte, além da página Rede Nordeste de Pernambuco, da página da Vale FM no Facebook e pelas ondas do rádio. Você nos ouve agora pela Toritama FM e pela Vale FM. E claro, estamos pelo stream, o potente stream do Santa Cruz Online. Olha, Caruaru divulgou o plano de retomada da Feira da Sulanca. Eu vou trazer esse assunto em 30 segundos após o intervalo. Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta, a Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz. Olha, foi divulgado hoje o plano de ação e operação para a reabertura da Feira da Sulanca, isso em Caruaru. Além da data definida em Caruaru, ainda sem data, na verdade, ainda sem data definida em Caruaru. Os protocolos foram apresentados em coletiva de imprensa realizada nas redes sociais da Prefeitura de Caruaru. A prefeita Raquel Lira e o secretário de Saúde, Francisco Santos, e também o secretário executivo de Serviços Públicos, Matheus Silva Freitas, estiveram presentes. A prefeita destacou que o plano será colocado em prática de acordo com o avanço no município no plano de convivência com a Covid-19, quando o governo do estado autorizar de forma segura e sustentável. Vamos conferir detalhes desse plano através do vídeo de parte dessa entrevista, onde temos aí a fala do secretário Matheus Freitas. O início da reabertura do Parque 18 se iniciou com a conversação, com o diálogo com os representantes, com os vários atores do Parque 18 de Maio, as associações e os próprios feirantes. E a gente reforça que preparamos este plano, que será apresentado aqui, para a retomada do Parque 18. Então, os principais atores presentes no plano seriam o poder público, por parte da Prefeitura, os permissionários, os donos de bancos, os permissionários que utilizam dos bancos para venda e os consumidores. Então, para o público em geral, será feita o uso obrigatório de máscara de proteção nas áreas de influência da Feira da Sulanca. Então, isso vai ser para todo mundo que se utiliza, que vai andar no Parque 18. Por parte dos excursionistas, que são os ônibus, muitas vezes os fretes que trazem pessoas de fora para o Parque 18, será feita a aferição obrigatória de temperatura dos passageiros no embarque, desde a origem, a proibição do embarque de pessoas que estejam com a temperatura acima dos 37,5 graus Celsius, e em viagem com mais de 4 horas de duração, a aferição da temperatura deverá ser feita a cada 2 horas. E tudo isso para garantir também o uso de máscaras por todos os passageiros e funcionários da empresa, e garantir uma maior segurança durante a viagem. Como também a instalação e a manutenção de dispensadores de álcool no interior dos veículos, álcool em gel, ou um lavatório para a higienização das mãos. E continuando, seria pedido que seja feita a higienização no interior e no exterior dos veículos antes e durante e depois das viagens, para o caso de evitar a contaminação. Então, a lotação máxima recomendada nos veículos será de 50% da capacidade, para evitar também aglomeramentos internos dos passageiros nos veículos. E a comunicação também aos passageiros sobre as recomendações e riscos de descumprimento do plano da Sulanca, do plano de volta do Parque 18 de Maio, através de cartazes ou avisos no interior dos veículos. Também a apresentação da guia de transporte dos passageiros, que de comum é feita na compra da passagem, que será onde será registrado o valor, enfim, o número que foi aferido na temperatura de cada um. Como também monitorar a equipe de funcionários dos excursionistas para qualquer avaliação na saúde, através da temperatura e dos próprios funcionários. Em relação aos lojistas, os permissionários e os estabelecimentos privados, será obrigatório o uso de máscara para todos os funcionários, sem exceção.
Também será pedida a proibição de expositores em áreas externas. Isso aí foi conversado previamente, como foi dito, em reuniões com todos os atores das associações. E não será permitido nenhum obstáculo fora dos limites do banco. Isso para não haver aglomeração nem um tumulto de pessoas dentro dos corredores do Parque 18 de Maio, da Sulanca. A exibição de cartazes com as orientações dos órgãos de saúde também, para todas as pessoas. A higienização dos balcões e áreas internas dos bancos, antes, durante e depois das feiras. A instalação e manutenção de dispensadores de álcool em gel ou recipientes para higienização das mãos nos bancos de feira e estabelecimentos privados. E é importante destacar para evitar não utilizar álcool líquido, para evitar outros problemas. Então é interessante que seja utilizado ou álcool em gel ou dispenses com produto desinfetante de higienização. E também o monitoramento da saúde das pessoas nos bancos. O próximo slide. Para os clientes e consumidores será exigido o uso obrigatório de máscaras de proteção, a evitar aglomerações e contatos físicos dentro do parque, a higienização das mãos sempre que possível, e posteriormente a gente vai comentar sobre as ações da prefeitura, mas essa higienização tanto na chegada, quando possível, durante e na saída. E qualquer pessoa que apresentar qualquer sintoma, seja febre, ou até mesmo na própria aferição da temperatura, ou se sentir mal, essa pessoa ela não deve permanecer no espaço. E se ela estiver com esses sintomas desde casa, ela permaneça até que os sintomas cessem e que ela procure um posto médico para verificação dos sintomas. Muito bem, está aí a participação do secretário lá em Caruaru, né, trazendo ponto a ponto aí em relação à Feira da Sulanca de Caruaru, e nós vamos trazer também esses pontos relacionados ao Moda Center, né, o plano de reabertura do Moda Center. Um plano que já foi entregue ao governo do estado, depois foi pedido modificação, volta agora com essas modificações e é passivo ainda de outras modificações, mas a gente tem aí uma ideia de como vai ser essa retomada no Moda Center. Continuando, né, falando sobre Caruaru, o secretário ainda falou sobre os motivos de colocar e retirar em tão pouco tempo os tapumes na Feira da Sulanca. Isso aconteceu ontem, essa retirada, no fim de semana. A prefeitura foi lá e mandou colocar ali, quem conhece a Feira do Brasilite, né, lá em Caruaru, a prefeitura começou a fechar de tapume as entradas dessas feiras. Isso aconteceu durante o fim de semana. São imagens do nosso parceiro Caruaru no Face, né, lá em Caruaru. Tá aí as imagens, agora não dá para entender aí, sim, os tapumes ali da prefeitura, agora sim, no caminhão, né, eles colocando ali, ó, e fechando os acessos. Houve muita reação essa colocação no final de semana. Redes sociais esbarraram aí de protestos e rapidamente a prefeitura voltou atrás e a prefeita Raquel Lira mandou retirar os tapumes que tinha colocado. Pois não, Ralf? Fica evidente, Ney, que a gente quer fazer um trabalho conjunto e isso é fato. O Moda Center já explanou isso, já externou que quer fazer um trabalho conjunto com Toritama e Caruaru. Mas, evidentemente, Manassés, se você olhando, o Moda Center está bem à frente de uma feira, por exemplo, como essa feira de Caruaru. A nossa organização, por si só, ela já sugere mais organização. E aí já vi imagem de pias, de outras coisas lá. Então, é bom que para depois a gente não ter problema, como tivemos a semana passada, com troca de acusações, as pessoas percebam que o dever de casa aqui começa a ser feito, né? E aqui, aí por óbvio, é mais fácil fazer do que a prefeitura de Caruaru lá, no caso da feira de Caruaru, que é uma feira livre, né? Aqui a gente tem uma coisa mais fechada, mais restrita. Mais organizada. Vamos encerrar esse assunto de Caruaru, trazendo então a explicação do secretário Matheus Freitas sobre esse episódio aí de colocar e retirar os tapumes no final de semana. Bem, desde o início da conversa com os principais atores do Parque 18, foi explícito que a gente iria fazer os testes e no Parque 18 para a retomada do comércio dentro do parque. E foram iniciados testes na sexta-feira com a colocação de disciplinadores com a empresa. E no próprio sábado, no dia seguinte, a empresa achou por si de colocar as placas
para a parte do controle, mas que como estava ainda sendo somente um teste, não ia ser nada definido, eles foram retirados. Então esses testes iniciaram na sexta, terminaram-se no sábado e foi basicamente isto. Intervalo rápido, 30 segundos. Na volta a gente fala também sobre o planejamento para a reabertura de academias e restaurantes em Santa Cruz do Capibaribe. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Participe da nova promoção dos Meninos do Gás. Promoção Meu Pai Merece. É muito fácil. Compre um gás, preencha o cupom, deposite na urna e concorra a um Smart TV 32 polegadas. Viu como é fácil? Bora comprar gás e concorrer a prêmio. Peça já o seu através da central de atendimento online pelo nosso WhatsApp 819-8272-0800. Os Meninos do Gás. Melhor preço, melhor atendimento e a entrega mais rápida da cidade. O prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, esteve reunido com representantes e proprietários de academias de ginásticas, restaurantes, cafeterias, lanchonetes e similares, para apresentar o plano de reabertura desses serviços no município. Para os serviços de academia, o plano pede que tenha limite de alunos, delimita o espaço físico, mantenha o distanciamento de 2 metros entre os aparelhos, mostrem a frequência diária por horário, mostragem da frequência diária por horário, disponibilização de álcool em gel, higienização das máquinas e objetos, realização de desinfecção do ambiente. Ele pede também um plano que posicione kits de limpeza em locais estratégicos, uso obrigatório de máscaras, inclusive durante as atividades, intensificação da ventilação natural, e que peça que cada aluno traga sua toalha. Para restaurantes e lanchonetes, a recomendação é que não tenha eventos que possam gerar aglomerações. Acho que música ao vivo, por exemplo. Inclusive que deve ser evitados, que possam gerar filas, que facilite a entrada e saída de clientes, garanta o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os clientes, de mesas diferentes. As mesas devem respeitar o limite de 10 pessoas, os ambientes devem ser em locais arejados, naturalmente, não pode haver consumo de bebidas e alimentos fora das mesas, que avaliem a redução de trabalhadores e elaboração de turnos de trabalho diferenciados. Agora, turno de trabalho diferenciado de restaurante é complicado, né? Porque restaurante funciona no horário do almoço. Evitem reuniões presenciais, façam obrigatório o uso de máscaras, reforce a limpeza e desinfecção das superfícies após o uso dos clientes e informe a todos sobre a higiene e medidas de prevenção do contágio. Só me permita. Pois não, Ralf? Me permita, quando eu falo em turno, o prefeito Edson está falando em turno de funcionários. Se possível, você percebe que ele vai numa sequência tratando sobre funcionários. Se possível, a redução... Mas eu entendi que é de funcionário mesmo. Mas aí, nesse caso, em restaurante que serve almoço e janta, ou café, almoço e janta, tem essa possibilidade. Entendi, tem essa possibilidade. Ralf entende da logística de restaurante. Não entendo, não. Bom, esses são os pontos, tem algum vídeo não, né? Esses são os pontos que foram abordados aí na reunião com o prefeito e a gente atualiza aí em relação a isso. Ainda sem data também, mas com expectativa de reabertura nos próximos dias, dos restaurantes, lanchonetes similares, enfim, e das academias. Vou agora para um intervalo rápido e a gente traz a atualização dos números e em seguida conversa com o Valmir, que está aqui nos estúdios, detalhando os pontos. Vamos mostrar inclusive na live aqui na tela, os pontos que estão sendo estudados, discutidos com o governo do estado para a reabertura do Moda Center. Você vai conhecer daqui a pouquinho nesse programa. Atenção você que é confeccionista no Polo de Confecções de Pernambuco e precisou adaptar a sua produção para a confecção de máscaras. Conheça o site Bom Pra Mim, Bom Pra Você, o projeto que visa aproximar as confecções de máscaras de potenciais compradores em várias partes do país. Entre no site e procure pela parte onde está escrito Sou Confeccionista. Nela você tem a opção de cadastrar sua empresa e demonstrar o seu produto. O projeto Bom Pra Mim, Bom Pra Você foi criado com o intuito de estimular a venda e o consumo de máscaras de proteção no atual momento. Você não paga nada para se cadastrar.
10% de tudo que é vendido através do projeto é convertido em doações para famílias carentes em parceria com a Fundação Terra. Desenvolva modelos de máscaras criativas e faça parte desse projeto. Acesse o site bompramim.bompravocê.com.br e cadastre-se agora mesmo. Muito bem, o estado de Pernambuco superou hoje 6 mil mortes por coronavírus e o estado confirmou 52 novos óbitos e chegou então ao número de 6.036 vítimas da Covid. O total de casos confirmados no estado chega a 80.115, né, com os números fechados aí durante o final de semana. Deixa eu só conferir aqui, mas acredito que não temos a atualização de hoje relacionada a Santa Cruz. Enquanto você confere, só dizer que foi reaberto com muito sucesso os templos das religiões ontem aqui em Santa Cruz, viu? Todas as notícias que ouvimos, né, Manassés? Que foi reaberto com sucesso, as pessoas respeitando, né, os limites de distanciamento e a higienização, muito importante. Outro dado importante, Ney, é que nessa nossa labuta diária por boas notícias, o Rio de Janeiro crava que no dia 3 de agosto voltam as aulas presenciais. O prefeito do Rio de Janeiro emitiu o decreto hoje. Ok, não há data ainda para as aulas presenciais voltarem em Pernambuco, né? Mas aí a gente vai acompanhar também nos outros estados como é que está acontecendo. Vamos agora trazer aqui a participação do Valmir Ribeiro. Valmir, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa noite aqui ao filho de seu Lenildo e Dona Sônia, Ralph Lagos. Tá vendo? Além de ele acertar meu nome, ainda botou aí os genitores. Boa noite a todos os ouvintes e os telespectadores aqui que nos dão a honra da sua audiência. Como foi tratado, Valmir, esse plano com o governo do estado, dos critérios de reabertura, essas ideias, os pontos ali que são colocados? Foi estudado iniciativa do Moda Center ou isso veio do governo? Bem, eu faço parte da Câmara Setorial do setor têxtil e de confecções. E a gente, nessa Câmara, tem discutido várias ações que abrangem o setor, não só aqui da região, mas algumas empresas também, entidades até participam lá do Recife. Mas o ponto principal que a gente tem discutido esses últimos dias tem sido a reabertura das feiras, né? A gente tem semanalmente reuniões, um grupo de WhatsApp com o pessoal da CIT de Toritama, a SIC de Caruaru, o Parque das Feiras de Toritama, a Associação dos Sulanqueiros do Parque 18 de Maio, Moda Center também, como diretor, e Menininho também como presidente síndico de lá. Então a gente tem tido diversas discussões. Há 2 semanas atrás enviamos um ofício em conjunto para o governador pedindo a reabertura, que seria para hoje, né? E aí ele respondeu, devido ao aumento ainda dos casos, principalmente agora no interior do estado, há um certo controle lá na capital, e aí está sendo verificado, inclusive tem uma empresa, uma consultoria que tem analisado esses números dia a dia, e a gente tem tido sempre o contato com, principalmente, a Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado, através do secretário Bruno Chuamba. A secretária executiva do Bruno Chuamba é a vice-presidente da Câmara Setorial do Setor Têxtil, então a gente tem contato quase que diariamente também. A gente já enviou um protocolo com as intenções, as obrigações, todos os procedimentos no tocante ao cuidado com a saúde e a integridade das pessoas que viriam a todos os polos, né? De início a gente pensou em fazer um protocolo único para as feiras, mas a gente viu também que são diversas realidades, né? O Moda Center, como você falou, é um ambiente mais fechado, mas existe um controle maior. Toritama, existe 3 realidades lá, né? O Parque das Feiras, o Shopping Uai e a feira que acontece ali, a feira pública na rua, ali ao redor do parque, a feira livre. E Caruaru também, a principal atividade lá, por ser a feira da Sulanca e ser num ambiente aberto e totalmente público.
Então há uma divergência de situações, de realidade, mas mesmo assim algumas coisas são cabíveis, né, de serem colocadas em prática, como o uso das máscaras, pontos de higienização, pontos o aconselhamento para que todo o ambiente comercial tenha lá o seu álcool em gel, que as pessoas se higienizem, que tenha também pontos de coleta de temperatura das pessoas, das pessoas principalmente que trabalham diretamente, né, nesses estabelecimentos. Vamos trazer, Valmir, a esses pontos na tela, certo? Que a gente passa com base no que foi apresentado, a fazer uma avaliação aqui, um entendimento de cada um deles. Você que nos acompanha através do vídeo, certo? Já tem aí trechos desse guia que foi estabelecido e que está sendo apresentado ao governo do Estado. Medidas adotadas pela administração do Moda Center, medidas que devem ser adotadas pelos comerciantes e ações de comunicação. Esse plano, pelo que eu entendi, ele é dividido basicamente em 3 partes, nessas 3 partes aí. Vamos avançar então para a gente entender algumas delas. Essa é para o Moda Center, né? O uso obrigatório de máscaras de proteção de todos que frequentarem o Moda Center. Então imagino que vai ter uma barreira ali, alguma coisa, verificando isso. O cara está sem máscara. E a fiscalização também. A própria organização do Moda Center vai tratar de fazer isso, né? Os seguranças também vão estar fiscalizando o uso de máscara. A pessoa que estiver sem máscara ou algum estabelecimento lá oferece a máscara, ele é convidado a se retirar. Porque é obrigatório o uso. Esperamos que o desembargador carioca não apareça lá, né? Verdade. Mas pode ter certeza, viu, Ney? Depois da notícia correr no Moda Center, que foi colocado o primeiro para fora, todo mundo vai usar direitinho. Recomendamos que idosos, mulheres grávidas, pessoas com doenças crônicas evitem, nesse primeiro momento, a retomada das atividades de circulação pelo empreendimento, né? Isso é bem básico. Pessoas de risco, né, devem ficar em casa. Limitação de 1 vendedor por box e 3 vendedores por loja. 4 clientes por loja. Agora, aí é onde começa a complicar, né? Primeiro, a pessoa pode entender que uma pessoa no box não consegue, né? Tem box, inclusive, a gente sabendo, conhecendo a realidade do Moda Center, que tem alguém para atender e outra pessoa para fazer a conta. Lojas, não está falando, pelo menos aí, Valmir, sobre tamanho da loja. Então, isso vai se multiplicar conforme a loja for aumentando. A gente que convive lá, a gente sabe que cada loja é aquele estabelecimento lá, que é, em média, 3,5 por 7, né? Aquele espaço lá que é da loja. Tem lojas que são conjugadas, então isso se multiplica. O ideal é que não se multiplique, que a gente utilize o mínimo de colaboradores possíveis. Isso é o número máximo. Então, a gente tem que se trabalhar com menos pessoas possíveis. Volta a tela ali, Elivaldo. Isso é uma recomendação ou terá efeito realmente de fiscalização em relação, por exemplo, ao número de clientes nesse controle? A recomendação, né, que foi passada, né, que tenha, por exemplo, os shoppings teve a redução para 30%. Numa das nossas conversas, a gente propôs 50%. E aí chegamos a esse número de 40%. Para que a gente pudesse, todo mundo ir realmente para o sacrifício. E esse vendedor por box, isso vai ter como colocar em prática isso? Tem vários boxes funcionando com uma pessoa só, Ney. Sim, mas a média, lógico, é 2 pessoas, né? A grande maioria são 2. Agora, se eu for diminuir de 2, tem que ser de 2 para 1. Essa seria a média para a gente poder alcançar esse número de 40 pessoas, né? Fizemos vários cálculos de metragem para a quantidade que a gente tem lá, por exemplo. A gente pegou como base uma feira de pique, que a gente tem mais de 100 mil pessoas. Então, para ter aí 40 mil pessoas, a gente tem que realmente ir para esse sacrifício, ter uma pessoa por box, né? 2 ou 3 pessoas por loja, para que a gente possa alcançar esse número, que só isso aí já dá 15 mil pessoas, né? Os números do Moda Center são realmente números grandes, né? Se a gente tiver uma pessoa por box, 3 por loja, isso aí já dá 15 mil pessoas. Valmir, então, porque na verdade o Moda Center é uma cidade, né? Exatamente. É uma cidade, digamos assim, flutuante. Ela é um público flutuante nesses dias, digamos, segunda e terça, né? Isso que entra. E aí a gente dando vaga aí, com essas limitações, para termos aí um atendimento de até 25 mil clientes durante esses 2 dias, ou a segunda-feira.
E a gente sabe, a gente colocou também no protocolo que a gente naturalmente tem um fluxo diminuído nesses meses de julho, agosto e setembro. Moda Center aí, e todos os polos, todas as feiras caem aí o seu movimento para em torno de 50%. Então, naturalmente, a gente vai ter uma queda já pela estatística histórica, né? Vamos usar uma outra imagem, então, né, mostrando aí mais pontos. Realização das feiras em dias ampliados, de segunda a quarta-feira, ficando o empreendimento aberto até o sábado para o atendimento. Agendado entre clientes e vendedores. Isso, a gente já acontece essas entregas, por exemplo, né, de muita gente que está vindo a Santa Cruz. Então, aquela pessoa que tem um box lá, que tem uma loja, ligar para o cliente, marcar um dia específico lá, que você vai atender de quarta até o sábado, atende o cliente lá tranquilo, sem aglomeração, com a máxima segurança possível, porque você vai estar praticamente lá isolado, né, poucas pessoas vão fazer isso, então você vai atender o cliente de forma melhor, mais segura. Isso não se transforma numa oportunidade de viabilizar o aumento de dias de feira? Sim, claro, né? Sim. A ideia é que possa se expandir o horário e dias de atendimento para você ter um atendimento exclusivo, né? Aquele cliente que vem, você leva ele lá no seu box ou na sua loja, faz o atendimento, ele leva lá a sua mercadoria tranquilo, estaciona tranquilo, é um atendimento VIP e já sai com o seu produto lá tranquilo, sem maiores transtornos. Vamos à tela novamente. Instalação em locais estratégicos de lavatórios abastecidos de sabão e toalha e papel para procedimento de higienização das mãos. Serão 20 pias nas praças de alimentação. Já estão instaladas. Essas pias, né, são 6 pias, uma para cada praça de alimentação e 14 pias nas principais entradas de acesso ao Moda Center. Onde não for possível a lavagem das mãos, será disponibilizado o álcool 70 para frequente higienização das mãos. Eu vi um ponto importante, quando o secretário de Caruaru falava no vídeo anterior, para as pessoas evitarem nessas feiras o álcool líquido, viu? Porque é um perigo. Imagina aí vários álcools líquidos num centro de compra de pano, tecido, de confecção. Então, é uma mistura que não dá certo. Vamos a outro ponto, então, outra tela. A fiscalização do uso de máscara pela equipe de segurança. Caberá ao Moda Center fazer isso. Divisão dos carroceiros e ambulantes por dia de feira, com rodízio por faixa de horário no dia principal. Isso aí vai ser difícil. Mas aí, pelo número da jaqueta, por exemplo, né? Pode ser um dia... Fazer feito as placas ímpar paulistas. E par, exatamente. Como o trânsito de São Paulo agora. Os carroceiros vão ter número par num dia, número ímpar no outro. Um rodízio, né? Um rodízio, exatamente. Que vai acabar, que não vai acarretar em prejuízo para nenhum, porque vamos dizer que o dia de mais movimento da feira seja a segunda e a terça. Todos eles, uma semana ou outra, cairão segunda ou terça-feira, né, Valmir? Exatamente. A ideia é que haja um intercalamento, né? Quem vir na segunda, essa segunda, que é o dia do maior movimento, a próxima segunda, fica em casa, né? Ele fica em casa ou vai na terça-feira também? Isso vai ser tratado com a associação dos carroceiros. Isso. E tanto a associação dos carroceiros como a dos ambulantes também. E a gente percebe agora a importância de ter colocado em organização também as classes, né? Ao entorno do Moda Center, não só o feirante ali, mas... Me permita, Ney, além dessa pontuação que você faz, ter colocado as classes organizadas sem gerência política. Porque num momento como esse se debate apenas e tão somente tecnicamente. Não vai se criar um cabo de guerra dentro do Moda Center, porque classe A defende a tal ala ou classe B. Então, é também importante que as pessoas que foram colocadas lá foram pessoas que agora vão discutir único e simplesmente o Moda Center Santa Cruz. E é importante também, Ralf, que deixar claro, né, para as pessoas que esses pontos são técnicos. Exato. Então, não caberia aí uma conferência com a população para que fosse decidindo, não é uma questão de decisão. Na verdade, é um sacrifício, né? Todos nós temos que fazer esse sacrifício para o retorno das feiras. Não é por vontade do Moda Center essas exigências, essa proibição, né? Mas é uma obrigação do Moda Center de colocar essas situações para que sejam avaliadas e que possam, quanto antes, a gente voltar às nossas atividades, mas de forma sacrificada. Valmir, me permita só fazer uma pergunta aqui. O que eu tenho percebido dos prefeitos aqui da região é que há uma dificuldade de se conversar com o governo do Estado. O que me aparenta é que, através da Câmara Setorial Têxtil, o fluxo do diálogo parece que flui.
Isso é real? Vocês têm tido fluidez nisso? Ou realmente o governo do estado tem mostrado dificuldades na hora de conversar sobre essa reabertura das feiras aqui no Polo? Bem, pelo menos a parte técnica da situação a gente tem discutido bastante. A parte política a gente tem deixado de lado. Mas, por exemplo, amanhã, né, vai ter uma reunião do governador com os 3 prefeitos das 3 principais cidades do Polo, Santa Cruz, Toritama e Caruaru, para discutirem também o retorno. Tem a parte política também, mas o que a gente tem sempre discutido e pautado a questão técnica da necessidade e, principalmente, a economia, né? Que a gente tem deixado de faturar, deixado de comercializar os produtos nas feiras. Muita gente tem sofrido também. Muita gente chega lá no Moda Center contando as suas dificuldades, né? Até no dia a dia da gente, o convívio da gente também é com o sulanqueiro, com o empresário, com o comerciante. Então, essa preocupação de muita gente que está sofrendo, né? O carroceiro, o ambulante, o vendedor de confecção, que não se adaptou a essa nova realidade, né? Das vendas, principalmente pelos os meios eletrônicos, telefone, WhatsApp e as redes sociais também. Então, muita gente que não se adaptou a isso tem sofrido bastante. E a gente tem levado essas realidades para o secretário de Desenvolvimento. Ô Ney, dentro desse próximo ponto que você vai debater, eu já vou deixar aqui a pergunta para o Valmir, que é a pergunta do Márcio Felipe, nosso internauta, que ele trata de uma coisa bem peculiar e interessante. O pessoal que vende roupas de recém-nascido, eles vendem em frente ao box. Próximo ponto, ele traz que o atendimento deve ser por trás dos boxes, mantendo o distanciamento mínimo do cliente. Esse é um ponto importante, né? Muita gente mudou essa estratégia de venda, né? Não só quem vende roupa infantil, mas eu vejo lá gente que vende mostrando ao cliente o jeans, uma calcinha, enfim, vários segmentos, não só esse. Mas a gente tem que se conter e estar ali atrás do box, mostrando os seus produtos. E com isso, se você estiver por trás do box, você já mantém a distância recomendada, que é no mínimo 1,5 m. Agora, se você estiver ali no corredor, então esses você segmentos vai estar atrapalhando a circulação. Eles vão ter que se adequar, né? Porque eu sei como Exatamente. funciona. Eles botam o box com um monte de kits, de enxovais e tal, e vão atendendo ali na frente. Exatamente. Vamos aos outros pontos, então. A reorganização do estacionamento para evitar aglomeração e engarrafamentos. Isso aí foi um ponto, né, que a princípio, esse ponto eu lembro bem, que estava esse protocolo, a gente pegou várias ideias de vários protocolos, principalmente dos shoppings. E um dos que a gente pegou, que estava essa reorganização, era para colocar lá carro sim, carro não. Então, a gente achou estranho, porque o carro está lá, não vai causar aglomeração se o carro está estacionado. Concorda comigo? Então, a gente vai organizar aquilo que é possível para não causar congestionamento. Mas não dessa forma, né? Eu, inclusive, vai estar o estacionamento aberto, livre. Agora a gente vai ter que ter um controle, por exemplo, para quando estiver próximo da capacidade total, a gente não vai permitir que entre, porque senão a pessoa vai estar lá circulando sem vaga, né? Então, eu, tem que ter esse inclusive, controle maior. estive no Recife esse final de semana e tive que ir, não fui passear, eu tive que ir no shopping porque tinha uma coisa para resolver especificamente no local lá. E vi a forma que estava lá, à frente das lojas com plaquinhas com a quantidade máxima de clientes, áreas ali, por exemplo, na parte de serviço, com um cliente na plaquinha. Agora, no shopping é mais fácil, né? Fica uma fila na frente e tal. E não dá para passear em shopping não, viu? As pessoas vão realmente para resolver aquilo que tem que ser resolvido. Lojas de telefonia, por exemplo, claro, o Oitim, que só tem shopping praticamente. Então tem que ir, certo? Mas para passear não dá não. A situação realmente não está... Não pense que vai ser difícil só aqui não, nesse novo normal. Pode voltar a tela, Elivaldo. Doação, entrega de kits com um par de máscaras e álcool em gel para os ambulantes e carroceiros. Vai ser o Moda Center que vai fazer. Retiradas de cadeiras e de manequins do chão em frente a lojas e box, de forma que amplie o espaço de circulação e reduza os pontos de contato com os clientes e deixe com os produtos expostos, né? Evitar esse contato. Há uma marcação ali que até então permitia os manequins. Aquilo ali não serve Aquilo mais. ali não, agora né? vai ser recomendado para que se retire, né? Para aumentar o espaço de circulação dos clientes. E assim, o que é que vai ser dito à segurança do Moda Center? Para de fato chegar lá, conversar com a pessoa e pedir para retirar? Isso a gente vai fazer uma ampla divulgação, né, no serviço de som, panfletos
redes sociais, a rádio também vai estar constantemente colocando esses pontos. A gente pede até também a contribuição de toda a imprensa para que possa conscientizar as pessoas do papel que cada um tem, porque não adianta estar causando transtorno lá de um segurança está sendo obrigado a pessoa cumprir o protocolo, né? Então a gente pede a conscientização para que todos possam contribuir para que a gente possa trabalhar cumprindo o protocolo. Tem box principalmente, né? Porque Exatamente. ele só vai poder botar busto, ele não vai poder botar manequim, né, no chão, né? Isso aí realmente é sacrifício. Realmente é um sacrifício para todos, né? É. Todos nós temos que fazer um pouco desse sacrifício para a gente poder voltar. E que bom que o desembargador do Rio também não tem box no Moda Center. Ô Ney, e aquela mesma história que a gente falou na sexta-feira aqui, Manassés, na última segunda-feira, desculpa, para as igrejas, né? Se todo mundo fizer a sua parte e não ficar esperando só pelo Moda Center, pela prefeitura e pelo governo do estado, se cada um fizer a sua parte, como sociedade, nós não vamos mais fechar. Intervalo, 30 segundos, e a gente volta com esse tema e outros pontos também, inclusive das obrigações dos comerciantes. Vamos mostrar daqui a pouquinho. Dizer que a casa é o nosso porto seguro nunca fez tanto sentido. E quando se fala em casa, lembramos logo da Viana e Moura. Foi pensando no seu bem-estar e segurança que a Viana e Moura preparou os canais digitais para que você não precise esperar para concretizar o seu sonho. Todo o processo de documentação está sendo feito totalmente online. Fique aí na sua casa e entre em contato através do WhatsApp 992370538 e realize o sonho de ter a sua casa própria. Viana e Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil. Muito bem, voltamos então e trazendo mais alguns pontos aqui para que a gente analise. Instalação de marcação no piso em frente aos caixas eletrônicos com distanciamento exigido pelo órgão de saúde, 1,5 m entre uma pessoa e outra, para distanciamento adequado nas filas. Essa marcação também já está pronta lá para receber também o retorno das feiras lá. Valmir, com respeito a esse distanciamento, a gente estava conversando aqui durante um desses intervalos que a gente sabe que mesmo que uma dessas vacinas que estão aí para serem testadas seja aprovada, até que haja uma produção em massa para alcançar uma nação do tamanho que é a brasileira, isso pode levar mais de 6, 7, 8 meses. Então, por exemplo, quando começar as feiras de final de ano, que se eu não me engano começa de outubro, não é isso? A partir de outubro começa. Vocês têm um plano para estender os dias de feira, justamente porque o final de ano é aquela loucura, né? São feiras que realmente superlotam o Moda Center. A pergunta de Manassés é muito interessante, e aí eu só complemento. Aquele calendário que coloca o domingo como uma opção de feira, está mantido? Não, até então a gente não tem discutido o domingo em si, mas tem uma ideia que surgiu, até foi proposto e discutido também com as outras cidades, pena que Toritama principalmente não acompanhou, que era na volta, a gente já voltar num dia da semana, que não fosse a segunda. Por exemplo, a gente voltar, quando voltar as feiras, voltasse numa quinta-feira. Por que isso? Porque evitaria justamente essa antecipação. Toda feira de final de ano existe uma antecipação. E a antecipação, justamente por cair no domingo, que é um dia de folga, junta o movimento natural da feira com as pessoas que vão passear. Passear, isso, justamente Center, porque né? tem aquele cliente de varejo que vem muito para cá. Exatamente. Então, foi até pensado nesse dia, por exemplo, promover a quinta-feira como o dia do atacado no Moda Center, né? Fazer alguma campanha com isso aí. Mas talvez isso seja o caminho. O domingo realmente fica muito difícil até que a vacina chegue até a gente, mas talvez a gente amplie dessa forma. Ampliando não apenas um dia de feira, mas 2 ou 3 dias para... Exatamente. O ideal do Moda Center seria que tivesse lá todos os dias da semana preenchidos, para quando tivesse na sua totalidade, aí sim iria para o domingo. Isso seria a lógica, né? Mas o que acontece? A segunda é o dia principal. Então, quando o movimento aumenta, as pessoas querem se antecipar. E essa antecipação recai para um dia que é um dia de folga. Então, o fator mais complicado é esse. Dessa antecipação cai justamente no domingo. Dando sequência, medição diária de temperatura da equipe de colaboradores e prestadores de serviços. Isso vai ser feito pelo Moda Center. Vamos avançar então. Quando chegar na parte 2, você me avisa, viu, Elivaldo? Para a gente não misturar aqui. Só um parênteses, Ney. Uma coisa que Ralf colocou, que é muito interessante, principalmente no condomínio, né?
que às vezes alguém usa um mau exemplo como exemplo. Se alguém está lá com, por exemplo, um box no corredor, atendendo no corredor, aí o segurança chama a atenção de alguém, mas fulano está fazendo isso. Então, usa o mau exemplo como exemplo. E a gente sabe que a maioria das pessoas cumprem as regras, fazem seu papel, né? E agora algumas pessoas, infelizmente, usam o mau exemplo como exemplo. Então, a gente tem que ter ainda mais consciência nessa volta, nesse retorno, para que a gente possa, cada um, fazer o seu papel de cidadão, dando aí o seu exemplo. Orientação e fiscalização para não aglomeração de pessoas e mercadorias dos corredores entre os blocos. Suspensão de ações promocionais e campanhas que promovam a aglomeração de pessoas nos corredores do Moda Center. A exemplo dos desfiles, né, muitas lojas fazem reinaugurações, lançamento de coleção. Então, isso aí vai estar, pelo menos por esse tempo aí, suspenso, para que evite essas aglomerações de pessoas. Só uma pergunta bem rapidinho. Tem prazo para todas essas medidas, Valmir, ou até durar a pandemia, até chegar a vacina, ou vocês estabeleceram um prazo? Porque, por exemplo, medidas como essas, depois vão ficar cada vez mais difíceis de serem atendidas, não é? Isso aí, Ralf, pelo que eu entendo, né, e até o que a gente tem acompanhado nas outras ações também desse plano de reabertura aí de vários comércios, por exemplo, a construção civil voltou com 50%, hoje já está permitido 100%. Então, o governo, através do acompanhamento dos números, é quem vai autorizando essa ampliação do funcionamento. Vamos então, adiantar essa decisão. Pontos, essa agora adotados pela administração do Moda Center ainda, né? Acho que isso é a última página. Acesso ao espaço de atendimento ao cliente será controlado com um número máximo de pessoas a serem atendidas simultaneamente. Serão instaladas sinalizações informando sobre o limite de controle de acesso. Isso é o atendimento ao saque, né? Sim, sim. Manutenção das portas dos banheiros abertas para beneficiar a ventilação. Um detalhe, assim, a porta principal, a porta principal, não é a porta da cabine, não. Já estava complicando aqui o negócio. Controle eu estava pensando que era da cabine, sem exagero nenhum. Controle de qualidade, de quantidade, qualidade de pessoas é difícil. Olha que o mundo já tentou, mas nunca conseguiu. Controle de Controle de quantidade de pessoas, respeitando as regras de distanciamento social. Vamos adiantar, então? Esses são ainda é a primeira parte, ainda das obrigações do Moda Center. Suspensão da comercialização de alimentos no formato self-service, que será permitida a vendas de marmitas e lanches. Então, o self-service não vai poder acontecer. Isso também em diversos estabelecimentos, também voltando ao exemplo dos shoppings e dos próprios restaurantes, o contágio pelo self-service já foi comprovado que existe um risco maior. Então, devido a essa análise que a gente fez e a permissão que foi feita por estabelecimentos do Brasil inteiro que não permitindo por esse contágio, então a gente colocou também. Me permita só emendar, Valmir, que se fosse para entrar uma pessoa por vez dentro do restaurante, ficaria inviável de se almoçar, né? A pessoa, você já percebe que existe filas normalmente nos restaurantes. Se só uma pessoa por vez pudesse ingressar, ficaria inviável. Mas nesse caso aí vai ser a venda de marmitas, né? Os restaurantes, todos os restaurantes terão que vender dessa forma. Sim. Esses protocolos aí, vocês também estão tendo uma conversa com a prefeitura com respeito ao calçadão. Esse protocolo, ele flui nos dois ambientes ou isso é exclusivamente do Moda Center? Porque você tem ali os portões que dão acesso. É uma feira só, né? A diferença é que um é regido pela organização parecida, né? E as organizações são parecidas. Então, isso... A gente tem vocês compartilhado isso com... Sexta-feira foi repassado, né? Tanto para o prefeito, no final da tarde foi menininho, repassou, né? Até justificar também, que era até para ele estar aqui, mas ele está se recuperando de uma cirurgia que fez. Então, ele está um pouco contido em casa, mas mesmo assim fez um envio desse mesmo protocolo para a prefeitura, né? Para que o prefeito tenha todo o poder para extinguir algum ponto que esteja aí, até acrescentar mais algum também com o pessoal da saúde também, o pessoal responsável.
E a gente compartilhou com ele e também com a Secretaria de Desenvolvimento para que a gente possa juntos, né, que ele possa utilizar o que for necessário aí no calçadão também, que a gente sabe que são realidades bem similares, né? E deixando claro que esse ponto ele não é definitivo, né? Ele está Não, adiantado são à discussão. Na verdade, isso. são propostas. Ainda Não cabe não ao tá Moda gravado. Center decidir. Então a gente propõe. Funcionários devem utilizar aventais, máscaras e luvas com cuidado especial na higiene dos alimentos e utensílios. Funcionários dos restaurantes. Estabelecimentos devem fornecer máscaras, luvas, aventais e álcool em gel para os funcionários. Promover o afastamento entre as pessoas nas filas de pagamento e recebimento dos alimentos, evitando conversas nesses ambientes. Vamos então para a próxima parte. A gente já passou da parte do Moda Center, né? Agora Eu a parte acredito que sim, que está dos na condôminos, parte né? dos Muita coisa se repete também, né? O que é um se estabelecimento complementa. de loja também vai se repetir nas lanchonetes e restaurantes também. Permissão de uso apenas de talheres e copos descartáveis. Os outros materiais, vidros e plásticos reutilizáveis estão proibidos na área gourmet. Redução de 50% nas mesas da praça de alimentação. Cada mesa permanecerá com apenas 2 assentos. Agora é fixo aqueles assentos, né? Vai isolar? Foi lá, cada mesa daquela tem 4 cadeiras. 2 cadeiras foram inutilizadas. Como? Porque não é Tirado os estrutura- parafusos e colocado tirado, ela, né? Não tirado, O mas assento é parafusado, então ele a gente tirou os parafusos Dobra, e colocou ela sobre a mesa, então. sobre a mesa. Sobre a mesa. Eu preciso olhar, né? Porque o brasileiro é malandro, sabe? Dependendo da forma como foi feito, o cara dá um jeito de sentar ainda. Meu Deus. Redução. Eu lembro de um programa que a gente fez que falava sobre o problema do uso de bebida alcoólica, de cachaça, na central de feiras, na feira livre de fruta ali. Aí um dos participantes do programa disse, mas se pegar um botijão de água mineral, botar a cachaça dentro e botar um filtro ali, ninguém vai saber o que é. Porra, Que rapaz, faça isso criatividade, não. hein? Criatividade. Redução de 50% nas mesas, falamos. Estabelecimentos devem fornecer álcool em gel para os clientes. Estabelecer protocolo interno de higienização das lojas, reforçando a limpeza o maior número de vezes possível, seguindo a recomendação das autoridades sanitárias. Vamos adiante, então. Reforço na limpeza de produtos de grande Já vou contato. adiantar, e tem um erro aí, viu? Botaram até elevadores aí, eu percebi antes de vir para aqui. Copiado Moda de Center algum lugar. não tem elevadores. Isso foi a parte do copia e cola do jovem. Foi. Entregou geral aí, copiou do shopping. Reforço na limpeza dos pontos de grande contato. Pareceu, com né? banheiros. Desculpa, eu lhe interrompi, mas pareceu o plano de De Lucinha. Lucinha. Plano de governo de Lucinha. Maçanetas, botoneiras, elevadores, mesas e cadeiras. É porque já é para futuro aí, sabe? Não, e na verdade há uma grande diferença. A gente tá brincando, há uma grande diferença. Aí é um padrão que está sendo adotado. Então não padrão, tem problema claro. nenhum. É uma vez que Valmir já falou, inclusive, que foi retirado de protocolo de Exatamente. shoppings. Shoppings têm, né? Um ambiente de 2 andares, 3 andares. Desinfecção permanente de corredores, áreas comuns, né, com solução de água, tal. Disponibilização de sabonete líquido e toalhas de papel nos banheiros para higienização das mãos. Vamos adiantar então? Essa é a parte 2. Tem como aproximar ali uma coluna daquela? Vamos lá. Manter um distanciamento mínimo, manter uma distância mínima segura entre as pessoas e manipular os produtos, agora sim, e manipular os produtos usando luvas e máscaras. Só para o ouvinte ficar bem ciente, essa é a parte que nós temos a obrigação, né? Lemos até agora as obrigações de Moda Center dos condôminos, né? E aí os condôminos e quem estará lá, né? Mas esse uso de luvas e máscaras é só na parte gourmet ou na parte de confecção também? Mais na parte de alimentação. De alimentação. Limpar manipulação de alimentos. Limpar e desinfetar as superfícies de balcões, mesas, para a venda de produtos várias vezes ao dia. Essa aí é geral. Isso é geral. Seguir as recomendações das autoridades de saúde ou do fabricante quanto à correta manipulação, higienização e armazenamento de máscaras de proteção respiratória. E implantar um sistema ordenado de comercialização de produtos para evitar a concentração de pessoas. Cumprimentar colegas e clientes com palavras educadas, mas sem contato físico.
E em caso de desavença também, né? Também Desavença também. Era pra até ali. Essa preocupação eu gostei. Cumprimentar colegas de Era para ter ali. E em caso de desavença, resolver também a distância. A né? distância, é verdade. É interessante. E com palavras educadas. Fornecer máscaras e luvas aos funcionários que devem ser usados inclusivamente no deslocamento do trabalhador, Casa Moda Center. Disponibilizar álcool em gel para o uso dos funcionários e clientes. Se possível, implantar a medição de temperatura de funcionários. Isso para as lojas, né, para a parte ali de comercialização privada. O Moda Center já está fazendo, acho que há 2 semanas já, todo o acesso dos colaboradores está sendo medida diariamente a temperatura dos colaboradores. Mas os clientes, em geral, o Moda Center não tem como fazer, né? Isso são vários Pela quantidade de clientes fica difícil, mas aí vai estar reforçado o posto ambulatorial para estar dando qualquer assistência. Qualquer pessoa que sentir qualquer sintoma, a gente vai estar assim, reforçado para atender essa demanda. Deixa eu adiantar aqui rapidinho, porque a gente só tem agora 3 minutos de programa. Se algum trabalhador apresentar sintomas de gripe, febre, tosse, coriza, dor no corpo, é recomendável que fique em casa. Entrega e reabastecimento de mercadorias devem ser organizadas e agendadas para facilitar a logística interna das atividades. Cada atividade deve ser programada por turno para revezar as equipes de trabalho ao longo do dia e da semana, evitando a aglomeração de pessoas. Evitar o uso de banheiros, de preferência... De dinheiro. De banheiro. Foi. Mas confundi. Tá no final do programa. Não, aí essa eu perguntava a mim, como é que você vai fazer isso? Corta essa parte da gravação do programa, Elivaldo, para ninguém pegar isso depois. Evitar o uso de dinheiro, de preferência a maquineta de uso de cartão, crédito ou débito, os aparelhos devem ser higienizados periodicamente. Né? Vamos adiantar então, essa está difícil de ler. São ações de comunicação e prevenção, né? Essa é a parte que fala da divulgação em rádio, né? Isso. Que vai ser... amplamente divulgado nas rádios, em blogs, em as páginas também do Instagram, Facebook do Moda Center. Pronto, então acho que já fechou, né? Só a pergunta do nosso ouvinte número 1 aqui, o Bilu Tetel, grande abraço, lá da Rota do Mar, ele pergunta se a área dos fumantes continua do mesmo jeito, já que a Organização Mundial de Saúde, né, os especialistas dizem que a fumaça prejudica, né? Então, ele pergunta se vai ser reforçada a fiscalização, já que hoje já é desrespeitado por alguns. O risco aí, como o Ney falou, né, com a utilização do álcool e o fumo, o fumo no Moda Center já não combinava, e agora sim, que é um risco, aumenta muito mais ainda o risco. Então, é bom que não se utilize nem na área que era destinada para isso, que era a área descoberta dos estacionamentos. Então, o ideal é que não haja... O volume de álcool em gel ali é grande, e é importante dizer também que o álcool em gel ele oferece uma segurança de manuseio, mas ele é combustível da mesma forma. Da mesma forma, é combustível, é inflamável. Com a chama transparente, que é perigoso também. A chama transparente, exatamente. A chama dele não dá para ver. E essa eu não sabia, não. Valmir, por exemplo, uma pessoa está vendendo no box, a recomendação é que ela seja um vendedor só. Isso. Mas se essa pessoa de repente começar a espirrar, né? É aquele tipo de clima de tensão que nas primeiras feiras certamente vai existir. Como é que o Moda Center pretende, porque às vezes está uma pessoa ao lado, se desespera e quer que aquela pessoa saia, como é que digamos assim, a organização de segurança do Moda Center está preparada para pessoas histéricas, assim, que de repente querem que a pessoa se retire, que saia? Como é que está se pensando sobre isso? O ideal é encaminhar a pessoa para o posto ambulatório, né? Aí se pergunta muito, mas vai deixar o box lá sozinho? Muita gente já conta com a ajuda dos vizinhos lá para às vezes ir ao banheiro, e trocar um dinheiro, comprar um alimento. Então a gente vai ter que se ajudar ainda mais nesse momento. Vai ter que se ajudar, e realmente são medidas complicadas, né? Se fala inclusive a regra ali de uma pessoa por box, vai ter que deixar o box com o vizinho. Quando precisar no banheiro, realmente vai ser difícil. Apesar que já é uma cultura nossa, né? Mas é um momento que a gente realmente vai ter que passar. Valmir, muito obrigado pela presença aqui. Foi importante demais a gente trazer assim detalhadamente, explicando cada ponto. Obrigado a você, Ney, a todos que nos ouviram, nos assistiram. E que Deus abençoe aí, que ainda essa semana saia aí essa tão esperada data, para que a gente possa retomar com todos esses cuidados, atenção e sacrifício para a nossa feira no Moda Center e todas as demais aí nas nossas cidades vizinhas. Muito obrigado a todos. Manassés e Ralf, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.
Muito bem, você que nos acompanha, então, estamos juntos todos os dias às 19 horas pelo canal que você está nos assistindo. Um grande abraço, então. Voltaremos na manhã, na próxima terça-feira. Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.